Boa noite, irmãs. Irmãos, né? Que a paz esteja com todos. Dá licença, mas eu vou tirar o sapato, porque o lugar que a gente pisa, santo és. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Harabachei candalabalás. Oh, aleluia! Amém? Pode se assentar. Que privilégio. O culto poderia ter acabado aqui, né? Que Deus magnífico. Que Deus soberano. Que Deus que sempre será Deus. Amém? Qual que é o tema? Mulheres prostradas. Mulheres prostradas. Glória a Deus. É para quem você se prostra? Amém. Jesus. O único que é digno, que nós devemos sempre nos prostrar, é Jesus. E quando a pastora Carolina me deu esse tema, primeiro Deus fala conosco, né? E eu falei, Senhor, falar sobre prostrar é muito... Eu falei, gente, mas que tema que é esse? Ela, o coração peludinho. Que tema complicado, porque como que eu vou falar sobre prostrar? Aí Deus, como sempre, como Ele é magnífico, em tudo, Ele sempre será glorificado, Ele sempre será exaltado. Ele me trouxe 3 mulheres. E cada dessas 3 mulheres, Ele falou comigo. Está lá em Samuel 25, 1 Samuel 25. Vou falar sobre Abigail. Abigail, o esposo tá... Vou começar a ler o 25:10. Nabal, Abigail é a esposa de Nabal. O rei Davi queria ir até Nabal, mas Nabal não quis receber o rei Davi. Ele afrontou o rei Davi. Ele falou assim, não, quem que esse rei Davi acha que é? E sabe que o rei Davi era o rei, ele era o rei de Israel. E ele afrontou. Aí Davi falou, o quê? Quem que ele acha que ele é? Não, eu vou matar Nabal. Eu vou destruir a descendência de Nabal. Eu vou acabar com a casa de Nabal. E Davi foi decidido. Mas Deus, olha para você ver a sabedoria de uma esposa. Mas Abigail viu. Ele ouviu o que Davi iria fazer. Aí ela falou assim, não, mas como que eu vou fazer? Se ele vai matar meu marido, todos nós vamos perecer. E o que Nabal fez? E o que Abigail fez? Foi lá, arrumou. Olha só, está no 18. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 outros de vinho, 5 ovelhas guisados, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passada, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou seu marido Nabal. Ela fez uma oferta. Ela falou assim, bom, eu vou fazer uma oferta, vou até Davi, mas eu não vou comunicar ao meu esposo. Não vou falar para Nabal. Aí foi, aí tá lá vou pular para o 24. Quando ela chegou perante o rei Davi, o que ela fez? Ele lançou-se aos pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Ali ela se prostrou. Ela se prostrou ao rei Davi. Mas aí você fala, puxa vida, o Nabal que foi lá e fez o que não era para ser feito. E a esposa dele foi se prostrar? Você sabia que quando eu aprendi que quando existe o casamento, não é um casamento, é um propósito. E Deus colocou o seu marido com um propósito e colocou você na vida dele com um propósito. E muitas vezes nós temos que nos prostrar para a nossa família ser salva. Aí, continuando no 25, meu Senhor, agora não faça este homem de Beliel, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele qual é o seu nome, Nabal é o seu nome, loucura está com ele, e a tua serva não viu os moços
de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. Aí está lá no 31. Então, meu senhor, não te serás por tropeço, nem por peça no coração, o sangue que se causa derramaste, nem tampouco por ter salvado meu senhor a si mesmo. Quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. Aqui ela estava prostrada. Ela estava prostrada, clamando. Então Davi disse a Abigail: bendita o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita-me, que hoje me impediste de derramar sangue, de me vingar pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal. Mas se tu não te apressaras, não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Olha para você ver, aquela mulher se prostrou. Olha o poder de se prostrar na presença do Senhor. Aqui, Davi está representando Cristo. Por quê? Porque Davi já tinha decidido, muitas vezes, o que acontece na nossa casa, na nossa família, o diabo se levanta. Ele fala, seu marido não vai. Seu marido não vai ter salvação. Por que você está clamando? Olha o que está acontecendo hoje. Mas se você se prostrar na frente do grande eu sou, Deus vai te falar, hoje chegou salvação na sua casa. Porque uma mulher prostrada pode mudar a história do seu esposo. Pode mudar a história de sua casa. Ah, mas por que não? É porque nós somos privilegiados. Porque o nosso coração muitas vezes é mais sensível. Vamos ser sinceros. O nosso coração muitas vezes é muito mais sensível que o do homem. É mais sensível como mãe. É mais sensível até para falar com Deus. A sensibilidade. Então isso a gente tem que o quê? Aprender a se prostrar. Mas na presença de Cristo. A deixar o Espírito Santo de Deus nos envolver. E assim como Abigail receber graça. Nesse dia, Abigail salvou o seu marido. Davi decidiu não matar. E muitas vezes o seu clamor salva o seu marido. Salva o seu marido que o mundo que está lá fora. Livra das ciladas do diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muita coisa acontece que eles não percebem. Mas a mulher, quando ela está prostrada, falando com Deus, Senhor, eu entrego ele em tuas mãos, eu entrego meu esposo. Se você prostrar, você livra do seu marido da morte que Satanás tem preparado para ele. E nem a sua casa irá aparecer. Aí Deus me levou a Ana. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso demais. Me levou a Ana. A Ana, vocês sabem, a Ana é a mãe de Samuel. A Ana era estéril. Ela não podia ter filhos, ela sofreu. Ela para ela, e tanto é que a outra esposa do marido dela, afrontava ela. Tirava sarro, zombava. Imagina a dor na alma que essa mulher tinha. As feridas que foram ali. E ela sempre chorando, ela estava sempre prostrada. Sempre chorando, sempre falando. Até que o marido dela fala, eu não sou mais melhor que 10 mil filhos. Por quê? Porque ele amava a esposa. Mas ela se sentia ferida. Ela se sentia prostrada. Mas um dia, ela foi no templo. Oh, aleluia! E ela se prostrou. Amargamente, chorando. Se prostrou. Está em Samuel, primeiro, lá no 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha ali. Imagina como ter sido ela. Ela estava ali prostrada, chorando. Mas quando ela se prostrou ali, que ela se levantou, ali ela foi curada. Ela foi transformada. Ali Deus concedeu o desejo. Ele deu o filho. Melhor ainda, lhe entregou um profeta.
Porque o filho dela se tornou um profeta. Olha a autoridade de um clamor, de uma mulher prostrada. Ela não ganhou ali só um presente. Ela salvou a geração do filho dela. Essa é uma autoridade de mãe. A gente, como mãe, se nós se prostrarmos pelos nossos filhos, se prostrarmos, os nossos filhos serão abençoados e serão transformados. Aí você fala, mas meu filho não está aqui comigo. Meu filho não está, ele não acredita. Mas se você prostrar, levantar um clamor e acreditar, Deus se levanta do trono e te entrega seu filho. E transforma a vida de seu filho. Mas você tem que o quê? Se prostrar. E foi isso que Ana fez. Quanto tempo? A gente não sabe quanto tempo levou para ela ter essa atitude. Quanto tempo você está clamando pelo seu filho? Olha para você ver como que Deus, Abigail se prostrou para salvar o seu esposo e a sua casa, que é os empregados, porque Davi ia matar todo mundo. E Satanás faz isso. Satanás quer destruir. O alvo de Satanás é destruir a família. Mas Deus, Ele está falando para você se prostrar. Que mulheres prostradas mudam a história de sua casa. E da mesma maneira que você mudou a história, Abigail mudou a história do esposo dela, Ana foi curada. Primeiro Deus curou. Deus curou do complexo, curou da esterilidade, depois além de Samuel ela teve outros filhos. E Deus presenteou ela com Samuel. E Samuel se tornou um profeta. Quer dizer, os nossos filhos serão abençoados. Os nossos filhos serão ungidos por Deus. Os nossos filhos são separados. Porque nós temos que nos prostrar para declarar e sempre clamar a Deus pelos nossos filhos. Aí, Deus me levou lá em Raabe. Agora eu vou falar de Raabe. Deus é magnífico demais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está lá em Josué 6:20. Raabe, vou contar um pouquinho a história. Você já ouviu falar de Jericó, da muralha de Jericó, né? Deus iria derrubar a muralha de Jericó. Deus mandou 10 espias ver a cidade. Aí eles foram lá conhecer Jericó, foi dois. E o que aconteceu? Eu vou destruir a muralha de Jericó. Só que esses dois que estavam em Jericó, eram duas pessoas que estavam vendo como que era, eles foram descobertos. E Raabe era uma prostituta. Ela morava ali na parede. E Deus ali na muralha. Só que o que aconteceu? Ela escondeu esses dois espias e pediu. Falou assim, ó, se vocês protegerem a minha família, proteger toda a minha família, eu protejo vocês. E eles fizeram uma aliança. E quando tá lá, ó, e quando a muralha Josué foi derrubar, orou para a muralha caiu, ele falou para os guardas. Josué, porém, disse a 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá com tudo quanto tiver, como tendes jurado. Olha para você ver. A muralha caiu, mas a casa de Raabe não. Deus permitiu, porque ela se prostrou. Esses 2 espias, vou citar como se fosse Jesus. Ela se prostrou. E isso fez com que a casa dela inteira fosse salva. Pai, mãe, irmãos, todos os parentes que estavam ali foram salvos pelo clamor de Raabe. A sua casa, isso inclui pai, irmãos. Quem não quer ver os irmãos salvos? É um privilégio, porque um dia Jesus está voltando. Já pensou, nossos irmãos ficar? Não. Mas quando Raabe se prostrou e pediu, ela não pediu, ela podia ter falado, bom, eu vou proteger vocês, mas vocês salvam a mim, não. Ela se prostrou e pediu, eu quero a minha casa salva. A minha casa, a minha parentela, não pode perecer. E nesse momento Deus concedeu. Através de Josué houve um livramento. As muralhas caiu.
Mas a casa de Raabe se manteve em pé. E quando as muralhas caiu, que todo Israel entrou para tomar a cidade, o que aconteceu? Eles trouxeram Raabe e a família para viver junto com eles. E ali, olha para você, além da família ser salva, a partir daquele momento, ela deixou de ser uma prostituta. Aleluia. Deus levou salvação e transformação. Quando nós nos prostramos, nós somos transformados, nós somos curados, nós temos autoridade, o poder para profetizar, para declarar. Mas nós temos que nos prostrar. Nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo. Nós temos que entender e nunca se esquecer que só devemos nos prostrar para Jesus. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho do gigante. Não importa como o diabo se levanta e fala para você, você não vai conseguir. Isso não vai acontecer. A partir do momento que você se prostra, quando você se levanta, o leão de Judá já levantou ao seu favor. Quando esse tema, ele é muito assim, tem várias outras, tem a Esther, mas esses três me chamam muita atenção. Porque nós estamos num tempo tão difícil, né? A nossa família tem sido tanto atacada, os nossos filhos. A gente vê a geração de hoje, a gente se assusta. O que o mundo oferece hoje é a geração da internet, né? Tudo é lá, mas o nosso Deus não mudou. Glória a Deus. Deus continua o mesmo. Mas o que muda somos nós. É como nós nos prostramos. Como nós somos perante Deus. Somos igual a Abigail? Quando a gente vê o nosso marido com problema, quando a gente vê que o nosso marido está com uma dificuldade, quando a gente vê que o nosso marido está sendo alvo de Satanás, nós nos prostramos perante Deus e clamamos, Senhor, cuida do meu marido. Senhor, perdoa. Senhor, ele foi em vão, ele não pensou para fazer. Ou a gente já falou, como assim? Somos muito críticos, né? A gente já vai falar, eu te avisei. A gente é bem assim, né? Eu te avisei. Ou nós somos como Ana. Muitas vezes nós somos feridos por palavras, por atitude. Somos feridos por aquilo que a gente ouve, que quando entra, eu costumo dizer muito para os meus filhos, você tem que aprender a ouvir aquilo que for bom para você, absorve e pede para Deus mudar. Aquilo que você vê que não é, deleta. Porque se você tudo absorver, o que vai acontecer? Você vai começar a inchar. É isso que aconteceu com a Ana. Ana só chorava. Ana não sentia mais prazer. Mas o dia que ela se lembrou que se ela orasse, chorasse para Deus, a história dela ia mudar, aquele momento ela foi curada. Quando ela estava prostrada ali chorando. Aí você fala assim, mas a pessoa vai ver eu chorar, não importa. O que importa é que Deus está vendo. E naquele momento Deus curou. Curou a Ana e deu uma descendência abençoada. E é isso que a gente tem que ir para os nossos filhos. Sabe por quê? O melhor dessa terra, Deus tem para gente. E a palavra de Deus fala que as bênçãos vai até a 4ª geração. Como maldição também. Ana ali estava plantando. Ali ela plantou, prostrada. Imagina quando ela descobriu que ela estava grávida. Nossa, deve ter sido... Oh, meu Deus! Aí ela se lembrou. E foi motivo de alegria, motivo de riso. Isso, e como foi Raabe. Olha para você ver. Como devia ter sido a vida de Raabe? Era uma prostituta. Mas você fala, mas... Não, ela tinha pecado. Mas a partir do momento que ela se prostrou e clamou a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha casa. Naquele momento, Deus falou, eu vou mudar a sua história. E mudou. Mudou. Porque Raabe deixou de ser para se tornar mais importante para Deus. E é assim nossas vidas, minhas queridas. Nós temos que nos prostrar. Mas sempre lembrando que o único que é digno, que devemos nos prostrar é para Jesus. E sempre buscando, tentando entender e ouvindo a voz dele. Senhor, é chegado o seu tempo? É agora que tudo deve acontecer? O diabo não pode se manter de pé quando tem uma mulher prostrada. Ele não pode. Ele pode até tentar levantar a cabeça, mas ele vai baixar e falar assim, nossa, essa mulher eu não dou conta.
conta. E vai, ó, tomar retirada e levar os anjos dele. E é onde que a nossa história é mudada. E que isso fique no coração de vocês, minhas amadas. Porque Deus não mudou. O mesmo Deus de Abigail, o Deus de Ana, o Deus de Raabe, é o Deus que está aqui presente. Ele está aqui, ó, se movimentando. Oh, aleluia! Ele está aqui, disponível a ver o seu coração prostrado. A entender o que você quer. Peça, fala. O que dói? Qual que é a ferida que precisa ser curada? Qual que é? O que você vai me pedir? Os céus estão abertos. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche o seu olho, ouve esse louvor. É Deus falando com você. É Deus te mostrando quem Ele é. Apenas ouve, sinta. Sinta o Espírito Santo de Deus aí do seu lado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir Aleluia, falar. Jesus. Glória a Alguns Deus. são de Aleluia. perto, outros de longe. Oh, aleluia. Com licença, eu vou me apresentar. Aleluia. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou seu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade, Oh, ou na aleluia. dificuldade. As intercedoras têm liberdade para andar no meio das irmãs, para abençoar, para declarar um milagre. Hoje é uma noite de milagre, é noite de poder, noite de graça. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. E se Aleluia. precisar, Oh, glória a Deus. é só chamar. Aleluia. Não Oh, é aleluia, sobre Jesus. Oh, glória a religiosidade. Deus. Eu quero Aleluia. intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade.